interessante. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos dá o privilégio de estarmos mais uma vez discutindo um assunto muito interessante da palavra de Deus, que é essa carta de apóstolo Paulo aos Hebreus. Provavelmente foi o Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. O perfil não se pode comprovar cientificamente que foi apóstolo Paulo, mas todo sentido que você vê, a forma de escrever e de falar, é do apóstolo Paulo. A forma de agir, aquela forma forte, com certeza, aquela palavra com certeza do apóstolo Paulo, né? E é muito atual isso hoje, muito atual. Como a palavra de Deus, irmão, traz tudo direitinho, a palavra de Deus traz tudo escrito direitinho. Os profetas avisaram, olha, com os tempos que vão anteceder a volta de Jesus, eles vão cessar o sacrifício contínuo, que é o culto único de Jesus, o sacrifício único, e eles vão voltar às tradições, vão voltar à escravidão. A palavra de Deus avisou isso muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento, o profeta Daniel. Jesus avisou isso. E está aqui o apóstolo Paulo falando de novo aos hebreus. Hebreus são quem? São os judeus. Não é? Aquele povo judeu. E hoje está todo mundo voltando ao judaísmo. Por quê? A maçonaria é judaísmo falso. Esses pastores estão aí, são pastores falsos. Jesus não disse, presta atenção, irmão, nisso que eu vou dizer agora. Jesus não disse em Mateus 24 que nos últimos tempos nós encontraríamos muitos pastores do anticristo. Ele não falou isso. Ele falou, vocês encontrariam muitos falsos profetas, falsos pastores. Eles vêm em nome de Jesus, mas eles são do anticristo. Por isso que eles são falsos. Então, a palavra de Deus nos mostra várias vezes, isso vocês prestaram atenção, porque a palavra de Deus nos mostra várias vezes falando sobre o anticristo, várias vezes. Mas o assunto que a Bíblia mais fala é Jesus, o Cristo. E o segundo, irmão, é o anticristo. Interessante, o segundo assunto que a Bíblia mais fala é do anticristo. E ninguém fala na televisão, no rádio, nas revistas, nos programas. E ele está exatamente dentro dessa solução que a maçonaria chama de religião. Aí quando nós estudamos, irmãos, estou estudando isso há muitos anos, estudando voltado para isso, está lá muito claro. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, diz assim, estes que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás. E mentem, são mentirosos, e Satanás é o pai da mentira, sinagoga de Satanás. Nós estamos falando isso há mais de 20 anos, vamos completar agora em outubro 21 anos. Eu estou direto nesse assunto. Agora, fora os 10 anos que eu já vim estudando. E quando eu tive coragem, Deus me deu coragem, me deu autoridade para enfrentar esse assunto de público. Então, presta atenção. A Bíblia fala, os profetas, o próprio Jesus diz, nos últimos tempos, nos tempos que antecederiam a volta de Cristo, existiriam muitos falsos profetas. Ele não falou que existiria muitos pastores do anticristo, muitos sacerdotes do anticristo. Porque seria fácil você identificar. Presta atenção, a Igreja Universal coloca lá na frente, Jesus Cristo é o Senhor. Não é? E o que está lá dentro? O judaísmo antigo, o antigo sacerdócio. E as pessoas estão lá, irmão, na maior cara de pau, chamando esse maçom satanista, Bispo Macedo, de sumo sacerdote.
Eu ia pegar a revista ali na sala, a revista Veja, mas fica chato eu sair daqui agora e pegar lá. Mas eu queria mostrar para os irmãos e eu não achei, está lá dentro, mas tem um montão de revistas. Eu vou demorar um pouco para encontrar, mas amanhã nós estaremos aqui de novo. Eu vou pegar a revista, eu vou deixar aqui para vocês verem. Os pastores da Igreja Universal estão chamando o Bispo Macedo de sumo sacerdote. Igual lá nas reuniões de satanismo. Tem a sacerdotisa e tem o sumo sacerdote. No satanismo tem a sacerdotisa e o sumo sacerdote. E aqui nós vamos mostrar hoje, nesse capítulo 2, a palavra de Deus afirmando que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos e ele é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. É Jesus. Agora estão chamando o Bispo Macedo, os satanistas dessas lojas, de sumo sacerdote. Sumo é o superior, é o máximo. Então, se o Bispo Macedo é o sumo, o máximo, Jesus Cristo já foi jogado para escanteio. Irmão, mas a palavra de Deus mostra que iria acontecer isso. E qual é o problema? Todos eles ligados à maçonaria. Todos eles ligados à maçonaria, o governo mundial do anticristo. Eu lembro, antes de entrar no assunto, Satanás tem dois braços fortes aqui. O anticristo e o falso profeta. Ele não diz assim, o anticristo e os falsos pastores. Ou os pastores do anticristo. Ele não diz assim, o Satanás tem, trabalhando para ele aqui, o anticristo, as pessoas do anticristo ligadas à sociedade secreta e os falsos profetas ligados ao sistema religioso. Mas ele não diz assim, nós somos anticristo, nós somos profetas do anticristo. Eles não se identificam assim. Nós somos profetas do anticristo. Se identificam como pastor da igreja de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que existiriam muitos falsos pastores, falsos profetas. A Bíblia não diz assim, existiriam muitos profetas do anticristo. Mas fica fácil, eu sou profeta do anticristo, que você lá chegaria. Mas eles usam, presta atenção, usam o nome de Cristo, mas não são de Cristo. E Jesus disse, muitos viriam em meu nome. Então, prestar atenção nessa observação que eu fiz é muito importante. Você vai entender todo o sistema religioso que a religião maçonaria controla todos. Eu, quando descobri que maçonaria era uma religião, fiquei muito feliz. Aí depois eu descobri que ela é a religião universal que controla todas as religiões do mundo. Nós tivemos um exemplo aqui recente do pastor Aragão, batalhando tantos anos na igreja dele lá, passando lutas, dificuldades, e Deus me deu o privilégio de socorrê-lo, mas inúmeras vezes. A penúltima vez, eles aumentaram o aluguel da igreja, ele estava em 4 vezes. Ele destruía a igreja, acabar a igreja. Aí ele correu, foi alugou um galpão lá na Via Dutra, eu tinha um dinheiro disponível, falei, tá aqui, pastor, vai lá, banca isso daí, e conseguiu montar a igreja dele de novo fora daquele tempo. Agora, quando ele estava praticamente todo montado, a nova igreja dele, aí chega, eles estavam lá dentro como falsos crentes, como falsos discípulos do pastor Aragão, o vice-presidente assume lá o templo e diz, pastor, você está fora, você não é mais pastor do templo desde junho, deram uma rasteira nele. Irmão, eu já anunciei aqui várias coisas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro assim, vários pastores que eu conheço. Lá em Vitória, o pastor Leopoldino, fizeram a mesma coisa com ele. O pastor Jonatas, da Quadrangular, fizeram a mesma coisa com eles. Nós denunciamos isso aqui várias vezes. Eles chegam, assaltam a igreja, eles querem comprar o pastor. Não conseguem comprar. Eles chegam, matam, ou inventam mentira e põem o pastor para fora e pronto.
Aí já está dentro da igreja deles lá, já tem um vice-moderador dele, um vice-presidente da maçonaria, há muito tempo ali, 5, 10 anos, cozinhando, como a gente chama na gíria, cozinhando o galo ali. Então, esses são o povo do anticristo, são os profetas do anticristo, são os pastores do anticristo, e que eles se disfarçam como sendo de Jesus. Mas não são de Jesus, eles vêm em nome de Jesus. E Jesus diz, cuidado. Os discípulos perguntaram a Jesus, qual o primeiro sinal da sua vinda? O que a gente vai ver? Uma estrela, um aviso no céu, caindo fogo, alguma coisa? Ele disse, olha, viriam muitos em meu nome, mas são falsos. Esse é o primeiro sinal da vinda de Cristo. Está aí, irmão. Está aí. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo enfrentou isso naquela época. Nós vamos mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela para os irmãos acompanharem comigo aqui a leitura. Olha, capítulo 2 de Hebreus. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e o sumo sacerdote idôneo e compassível, né? Vamos ver aqui. Primeiro versículo. Irmão, praticamente se a gente só lê Hebreus, é tudo autoexplicativo. Olha aqui. Portanto, como convém nos atentar mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Tá? Então, repetindo aqui, ó, convém nos atentar com mais diligência, ou seja, nós teremos que estar preparados com mais atenção para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então a gente tem que estar preparado para não se desviar da palavra de Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, a palavra que Deus enviou os anjos dele a nos trazer, o próprio Jesus, o anjo que acampa ao nosso redor, a palavra dele é fiel e verdadeira. Agora, aqueles que descumprem a palavra de Deus, a justa retribuição virá, a desobediência. Então, nós temos que permanecer firme na palavra falada de Deus, que ele enviou para nós. Tá bem? E se sairmos fora disso daqui, nós vamos ter a nossa punição, nossa retribuição. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Espera aí. Olha que bonito esse texto, é muito conhecido esse versículo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Nós temos que estar atentos, irmãos, que a salvação vem do Senhor Jesus. Não vem de Israel, não vem de Jerusalém, não vem do Papa, não vem do Bispo Macedo, não vem do Lula, não vem da Dilma, não vem do Billy Graham, não vem do Bush, não vem do Saddam Hussein, não vem de outro lugar a nossa salvação, irmão. Não vem de nenhum outro nome dado na face da terra pelo qual devamos ser salvos. Só existe um nome, é o nome de Jesus. Só existe um sumo sacerdote, é Jesus. O resto é tudo falso. São da sinagoga de Satanás, eles mentem. Não é? São os sionistas, os falsos judeus da sociedade secreta. Eles mentem. Então, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Os profetas, todos que estiveram lá com Jesus, e continuaram anunciando essa salvação. Como escaparemos nós
se nós desviarmos desta tão grande salvação. A palavra está perguntando como escaparão essas pessoas da universal que estão voltando lá para a Arca da Aliança para esperar um novo Messias. Como eles escaparão da retribuição que vai ser dada a esses que não atentaram a essa tão grande salvação. Esses que não atentaram a essa grande salvação, eles vão ter a retribuição disso. Está dito aqui no versículo anterior, eles terão uma justa retribuição. Aqueles, se a palavra permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Porque o verbo atentar está aqui no início. Portanto, para frisar aqui, convém nos atentar com mais diligência. Ficar atento com mais atenção. É atenção redobrada, com mais diligência, para a gente não escapar da tão grande salvação. O pessoal dessa tão grande salvação, Jesus Cristo, está sendo colocado de lado, por causa da Arca da Aliança. Porque o bispo Macedo disse que tem que botar a arca e vão esperar outro Messias, que Jesus não é o Messias. Apesar de estar escrito na frente dos templos dele que Jesus Cristo é o Senhor. Mas está lá dentro do templo, ele está buscando o anticristo, esperando um novo Messias, que é o fruto do trabalho da maçonaria. Reconstruir esse templo de Jerusalém. É o maior sonho da maçonaria, é isso que o bispo Macedo fez ali. Só que ele fez aqui, mas segundo a Bíblia, eles vão fazer lá em Jerusalém, como está a palavra de Deus. O bispo Macedo está ansioso para ver o anticristo, né? Para encontrar com Satanás. Então ele já antecipou aqui, por isso que eu escrevi há 20 anos aquele artigo, o anticristo mais cedo, o anticristo Macedo, né? Que eu coloquei justamente porque eu sabia que ele ia fazer o papel do anticristo. O que ele está fazendo ali, o bispo Macedo hoje. Ele está em frente àquela arca, esperando ele se declarar que ele é o Messias. E quem não reconhecê-lo como Messias, ele vai mandar decapitar. Então o bispo Macedo aqui é um protótipo do anticristo. Estão voltando àquele judaísmo, como a palavra de Deus ensinou, que era o anticristo. Então ele diz aqui, não atentaram para uma tão grande salvação. Esse é o erro que o povo está tendo nesses últimos tempos. Se desviaram da tão grande salvação, não é? E estão lá procurando salvação nos homens, na arca, em Jerusalém, em milagres e não sei o que, estão procurando salvação. E não atentaram para tão grande salvação. Essa aqui, tão grande salvação. Isso daqui, o povo está perdido. Então vamos continuar aqui no versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade, né? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua salvação. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi aos anjos, que sujeitou o mundo futuro. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Aqui ele vai explicar agora no versículo 7. Tu, quer dizer, Deus, o fizeste um pouco menor que os anjos. Jesus, um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, as obras de Deus foram feitas com o Filho. Ele foi cooperador da obra de Deus. Você vê que é interessante isso daqui? Esse é o sumo sacerdote, que ele foi profetizado, ele veio, ele testificou dele, e os que estiveram com ele testificam até hoje, falando desse evangelho que nós estamos vendo aqui pela palavra do livro de Hebreus. Então, todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés.
todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Ele é o Senhor de todas as coisas, mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. As pessoas dizem, não, mas isso aqui é melhor que Jesus, a arca é melhor que Jesus, Israel é melhor que Jesus, a salvação que o Bispo Macedo prega é melhor do que a de Jesus, a salvação que o Valdomiro Santiago prega é melhor do que a de Jesus, é a prosperidade, o que o Silas prega, que os homens pregam, gente. A salvação em tudo, ele está sujeito a todas as coisas. Tudo está debaixo dos pés dele. A palavra de Deus está mostrando. E tem alguém maior do que esse Jesus? Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Porque ele é o Senhor. Vemos, porém, agora ele explica mais aqui ainda, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, esse é o sumo sacerdote, gente. Nós temos, mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. E as pessoas hoje, no pleno terceiro milênio, estão desacreditando que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Estão desacreditando de Jesus, que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Estão desacreditando dele. Né? Nossa, que coisa, rapaz. Deixa eu ver aqui. Então nós não podemos ter essa dúvida de que todas as coisas estão sujeitas a Jesus, né? Porque ele foi coroado pelo Pai com toda a honra e toda a glória. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem não são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, né? Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos todos irmãos. Nós não nos envergonhamos de chamar um ou outro de irmão. 12. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Mas é porque toda a honra e toda a glória foi dada a ele, gente. Ninguém tem direito de ter honra e glória, a não ser Deus, na figura do Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. E os homens estão aí querendo tomar a glória do Senhor, tomar o lugar do Senhor. Uns homens ridículos como esse. Ele se declarou homossexual, o Bispo Macedo, que o anticristo é homossexual também. Ele falou, eu dou, a prostituta dá, eu bebo, e daí? E daí? Quer dizer, então é um cara que já declarou alcoólatra, bêbado, é homossexual, e daí? Agora está lá, e a palavra de Deus mostra que o anticristo não terá afeições à mulher, ele será um homossexual. Então está aí, desse jeito, o mundo voltando, esquecendo que Jesus Cristo é o Senhor e ele é sobre todas as coisas, toda a honra e toda a glória é para ele. E não é dada a honra do nosso Senhor Jesus. E as pessoas estão esquecendo. Por quê? Não atentaram a tão grande salvação. Eles não atentaram a tão grande salvação. Não é? Então, estão cometendo esse erro enorme e que a palavra de Deus diz que não vai passar sem o justo julgamento dele, a justa condenação. E aqui interessante uma outra observação, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Congregação não é templo, né, gente? Congregação é um lugar onde as pessoas estão congregadas. Pode ser no meio da rua, embaixo de uma árvore, numa casa. Interessante que ele não usa aqui a palavra templo. Não é? A congregação, que cantarei louvores ao Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Essa é a diferença da sinagoga de Satanás com a congregação de Cristo.
E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis que aqui a mim e aos filhos de Deus me deu. Quer dizer, confirmada a fé do nosso Pai, do Filho dele, Jesus Cristo. Ele não voltou atrás com a decisão dele, nem o Pai, nem o Filho. Continua valendo tudo que foi dito e pregado. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmão, antes da morte de Jesus, dele morrer e ressuscitar, nós estávamos num regime de escravidão. Para a gente ter perdão dos nossos pecados, você tinha que comprar uma pomba, um cordeiro sem mancha, tinha que uma vez por ano falar com o sacerdote, para que o sacerdote pudesse falar com Deus uma vez por ano para pedir perdão dos seus pecados. Então aquele era um negócio muito complicado, e Deus viu que aquilo estava imperfeito, esse sacrifício. Aí ele então fez o sacrifício perfeito por uma só vez, por um só Senhor, Jesus Cristo, né? Então, o 15 aqui, ó, ele veio desfazer as obras do diabo, a gente fala disso aqui sempre, né? O Filho de Deus veio e se manifestou para desfazer as obras do diabo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte aqui era o diabo. Hoje Jesus é a vida. E as pessoas estão querendo voltar lá para o diabo, irmão. E o que mais mata no mundo hoje é a maçonaria, porque o que dá mais dinheiro no mundo são as guerras. Então é a coisa do diabo. E cada pessoa que eles matam nas guerras, com as drogas, com toda essa promiscuidade, eles estão adorando o Deus dele, é Satanás. Essa guerra lá no Líbano e Israel, quem está sendo glorificado? Satanás. Satanás está sendo glorificado. Quem está ganhando dinheiro? A maçonaria inglesa de Israel e a maçonaria francesa do Líbano. Eles estão ganhando dinheiro com isso. E quem perde? Sempre, sempre o povo. O povo está lá perdendo suas casas, suas residências, seus carros, seus filhos, seus pais, suas mães. Os que sobrevivem ficam órfãos, viúvas e aleijados. É isso, a vida inteira na Terra foi assim, essas guerras. Por isso que depois de Jesus, Deus disse, minha é a vingança. Nós vamos ver aqui no livro de Hebreus, mais adiante. Deus disse, minha é a vingança. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No passado, Deus mandava matar esses falsos profetas, como o Elias mandou matar 450 profetas de Baal e 400 profetas de adoradores de poste ídolo, dessa deusa Zerá, essa estátua da liberdade. Deus mandou matar todos eles. Agora Deus disse, não, o problema agora é comigo, a vingança é minha. E está chegando o dia da vingança do Senhor, a grande tribulação, o dia da ira do Senhor está chegando. Então ele veio para desfazer as obras do diabo. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmão, era ficar embaixo do braço de Satanás. Imagina aqueles sacerdotes falsos naqueles tempos, ganhando um dinheiro violento lá, vendendo pombas, e Jesus chegou lá no templo, quebrou aquilo tudo e disse, ó, eu sou o templo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, o templo vai cair, vai ser reerguido ao terceiro dia. Os discípulos não entenderam, só vieram entender isso depois da morte dele. Porque o templo, o nosso templo é Jesus. O nosso templo é Jesus. E no céu, irmão, está lá em Apocalipse, acho que é 20, 22, no céu não existe templo. O próprio templo é o Senhor. Que decepção para essas pessoas que adoram o templo, igual lá com o Bispo Macedo, chegar no céu, não, aqui não tem templo, mas cadê o templo? É o próprio Jesus, Senhor. Ah, não gosto do céu não, vou querer ir para o inferno. Lá. Que vergonha. Mas ninguém prega, mas está na palavra. Por isso, irmão, que ninguém prega, está na palavra. Deus não habita em templo feito por mão de homens, e ninguém explicou isso até hoje. Só a palavra de Deus que explicou e nós que pregamos. Como dizer isso, irmão?
Então, esses templos onde tem adoração de Satanás, de maçonaria, que controla isso, é para adorar Lúcifer, irmão. Não tem jeito. O controle é todo de lá, viu? O pastor Sebastião Aragão lutou para manter a igreja dele ali, a igreja, foram lá roubar o templo dele. Mas ele tem a igreja dele aqui na internet. Ele tem muitas ovelhas dele aqui. Mas o templo de tijolo, Satanás foi lá e roubou, como já disse, o templo de tijolo aqui, que ele reconstruiu, o Sebastião Aragão, nós ajudamos, isso aqui é nosso. Agora você, meu irmão, é o templo do Espírito Santo, você é de Deus, você não tem dono aqui na terra. O seu dono é Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo e habita em você. Entenderam a diferença de sermos o templo do Espírito Santo e do templo de alvenaria que tem aí? Mas ninguém prega, senão perde dinheiro. Perde dinheiro. E é um negócio, a palavra de Deus diz aí, farão de vós negócio. Não é? Vamos passar aqui. Ó. Então, Jesus nos livrou de todos esses que estavam com medo da morte. Jesus livrou. Porque a perspectiva de salvação era muito pequena. Agora, com Jesus Cristo, a perspectiva de salvação é muito grande. E é muito fácil, eu já disse aqui várias vezes, a coisa mais fácil do mundo hoje é você ser salvo. A salvação ela é de graça, ela está em todo lugar, é por um só ato, um sacrifício. Não é você que tem que comprar Jesus, foi Jesus que te comprou por um preço tão alto. E Jesus habita dentro de você, você é o templo do Espírito Santo, você não precisa construir templo, uma igreja, botar um altar lá, para Deus ficar ali dentro daquele templo para você. Então a coisa mais fácil que tem no mundo hoje é você ser de Jesus, você ser de Deus. É a coisa mais fácil. E para você servir a Satanás, você tem que construir templo, você tem que mentir, você tem que matar, você tem que roubar, você tem que prostituir, você tem que criar outros deuses, ídolos e vender mentiras. Você tem que fazer tudo isso. Agora, para Jesus, ele só aceita um coração quebrantado. Só isso. Você é o próprio templo. É ele que te comprou, você não precisa comprar nada. A coisa mais fácil, a decisão mais fácil que você tem na sua vida é de ser de Deus. A coisa mais fácil que tem no mundo é você se tornar uma pessoa de Deus. Deus simplificou, através de Jesus, a coisa de uma forma assim tão fácil, que a pessoa mais ignorante do mundo, se você contar o Evangelho para ele, como é que Deus providenciou a salvação dele através de Jesus, ele entende, recebe Jesus e aceita. Mas aí vem a arrogância do homem. Ah, mas eu quero conhecer outros deuses, tem outros deuses, porque o Papa prega outros deuses, criam outras imagens, outros santos. O Bispo Macedo, o templo dele lá é melhor do que Jesus. E vai por aí afora, irmão. Entenderam como é que é? A salvação é uma coisa linda, um projeto maravilhoso, simplíssimo, fácil de entender. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, todos nós, descendentes que Deus prometeu a Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. Né? Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel e sumo é o superior, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Está vendo? Sumo sacerdote. Naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Só tem um que pode perdoar os seus pecados. É o sumo sacerdote. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Só ele. Não adianta inventar. Ah, mas você tem que pagar o dízimo, você tem que pagar o pedágio, você tem que pagar o ágio, você tem que pagar a indulgência. Você não tem, já foi pago lá na cruz. De uma forma cabal, uma forma muito séria. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu. Pode socorrer
aos que são tentados. Amanhã nós entraremos no capítulo 3. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Cristo é superior ao templo. Ele é superior a todas as coisas. Nós lemos aqui anteriormente que todas as coisas estão sujeitas a eles e todas as coisas estão embaixo de seus pés. Porque nós vamos voltar para essas coisas que estão embaixo dos pés de Jesus? O templo, os homens, o dinheiro, a prostituição, a idolatria. Todas essas outras coisas, Ele é Senhor, está acima de tudo isso. Esse montão de gente com a arca na mão, esperando o Messias, dizendo que Jesus não é o Messias, negando que Jesus é o Messias. Então esse pessoal é o quê? É o anticristo. Está lá em 1 João 4, 1 João, acho que capítulo 4, versículo 3 e 4. Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne e ressuscitou, né? E é o Filho de Deus. Então, o anticristo que nega que Jesus veio em carne é o Filho de Deus. É isso que nós estamos mostrando, irmão. Então, hoje, existe uma tendência no mundo, não é só aqui no Brasil, de voltar ao sacrifício antigo, à escravidão antiga. Olha como as pessoas tinham que pagar, comprar pomba, cordeiro, e uma vez só por ano, eles iam lá no templo para falar com Deus através do sacerdote. Hoje o nosso intermediário é Jesus. Você fala com ele 24 horas por dia, direto com o Pai, sem intermediário, de graça. Vamos dizer assim, na gíria, vamos dizer, que moleza, que coisa mais fácil. Hoje você tem a salvação, você fala direto com Deus, sem intermediário, não paga nada, onde você estiver. Ah, não, agora eu quero voltar à escravidão antiga, lá do judaísmo, eu tenho que ir uma vez, por o próprio Deus reconheceu que era imperfeito esse sistema de salvação. O próprio Deus reconheceu, aí ele fez. Nós vamos mostrar aqui que ele vai falar mais adiante, acho que amanhã, que Jesus é o sacrifício mais do que perfeito. Esse que é o sacrifício perfeito. E que não existe Moisés, não existe arca, não existe nada do passado, não existe mais tempo. Jesus é a salvação perfeita, completa, que Deus fez da forma mais simples e eficiente. Agora, estão os homens voltando ao passado, gente. Não é melhor você falar 24 horas com Deus aqui direto? Ou você agora tem que voltar ao culto antigo, só vai falar com Deus uma vez por ano, através do sacerdote. Vai ter que... Imagina quanto que o Bispo Macedo, Silas Malafaia, o Papa ia cobrar para você falar, chegou, é hoje. Hoje é o dia que eu preciso falar com Deus, o Bispo Macedo. Quanto é que eu vou te pagar para você falar com Deus? Imagina quanto que ele ia cobrar, o Bispo Macedo. Bispo Macedo, o Pedrosa está aqui, Deus, eu sou o Bispo Macedo, o Pedrosa quer falar contigo. Ele me deu aqui não sei quantos trilhões de dólares, então eu vou usar essa minha influência para ele poder falar contigo. Atende aí, 1 minuto só, atende 1 minuto, Pedrosa. Ele pagou 1 trilhão de dólares para mim, eu vou intermediar aqui, viu, Deus? Eu sou o Bispo Macedo, vou deixar o Pedrosa falar 1 minuto contigo. Irmão, que vergonha! Você fala direto com o Pai 24 horas de graça. E você está recusando isso, voltando para aquele sacrifício antigo. Que Deus reconheceu que ele não era perfeito. Por isso ele criou um novo sacerdócio, da ordem de Melquisedeque. Então o povo está voltando, irmão, aquelas coisas do passado, preferindo aquilo que Deus viu que não estava funcionando. Como é que pode uma coisa dessa? É uma coisa assim absurda. Não existe palavra para dizer, vamos dizer, entre aspas, o grau de burrice, de ignorância desse povo.
e diz que conhece a Deus, está com a Bíblia e vai buscar Deus. Se Deus fez esse projeto maravilhoso, uma salvação espetacular, e diz assim, tão grandiosa a salvação, e as pessoas não se atentaram para essa tão grande salvação, estão voltando lá para o passado, irmão. Estão voltando lá para o passado, porque querem falar com Deus só uma vez por ano, através do sacerdote. Que vergonha, que ignorância, irmão. É indescritível. Só porque está na Bíblia, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas é uma coisa assim, que eu diria assim, que seria impossível de acontecer. Como é que as pessoas iam abandonar Jesus numa salvação tão perfeita? Um plano tão perfeito, tão simples, tão eficiente. Para você voltar a um problema, um plano de salvação antigo que não existe mais. Esse plano de salvação foi abolido, não existe mais. Quando Jesus rasgou o véu, Jeremias 3,16, a palavra diz, depois quando der o seu fruto, quer dizer, a arca da promessa. Qual era a promessa da arca? O fruto, o Messias. Depois que ela desse o seu fruto, ninguém mais poderia chamar a arca de arca do Senhor, ninguém poderia fazer outra arca, ninguém poderia visitar a arca, ninguém poderia sentir saudade da arca, e nem ela lhes viria ao coração. Deus proibiu, acabou, Jesus veio, acabou a arca. Agora estão os caras construindo um templo onde Deus não habita com a arca lá, esperando o novo Messias, dizendo assim com a arca, igual o Silas Malafaia na TV Globo, com aquela arca na mão. Os cantores evangélicos lá, dizendo assim, nós estamos com a arca na mão. Jesus não veio, Jesus não é o Messias, e Deus é mentiroso. Nós estamos esperando até hoje o Messias. Então lá com a arca na mão. Aí o que fizeram? Construíram um templo para guardar. Me perdoe a expressão, irmão. Aquele instrumento que não vale mais nada. Que teoricamente Deus mandou jogar no lixo. Falou, isso aí já, Jesus veio, agora voltar para Jesus, vocês jogam no lixo. Isso já funcionou, foi uma bênção, foi um presente de Deus, foi uma promessa cumprida de Deus, foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Mas agora joga no lixo, acabou. Ninguém mais faça nem cópia disso. Deus consentiu que Moisés fizesse uma única cópia da arca. Eu sempre brinco aqui, ele podia ter mandado fazer, façam 12 arcas, uma para cada tribo de Jacó, quando eles se assentavam lá, botava o tabernáculo, né, que era o templo de lona, e colocava as 12 tribos ali, de 4 em 4, no norte, 4 no sul, 4, dos 4 pontos cardinais. 4 tribos de Jacó aqui, 4 lá em cima e 4 lá embaixo. As 12. Podia ter feito, né? 12 arcas, mas Deus não consentiu que Moisés fizesse uma e proibiu de fazer outra. Então, aí, todo mundo fazendo a arca, vendendo a arca, ganhando dinheiro, e o povo quer no inferno. Por isso Deus falou para Jeremias, o meu povo prefere o engano. Irmão, nosso trabalho aqui é pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero ver esse povo da Universal chegar no dia do julgamento, diante de Deus, e dizer, mas nós não conhecemos a verdade. A verdade não fui eu que escrevi. Está aqui na palavra de Deus. Ela foi escrita por Deus. Deus mandou os servos dele escrever a palavra. Nós só pregamos a palavra. Quem está falando aqui é a palavra de Deus. Eu estou anunciando que está na palavra de Deus. Deus proibiu usar essa arca. Quem quer ir para o inferno, faça essa arca. Põe uma arca dessa na sua casa. Agora, você quer dizer para o céu, coloque Jesus no seu coração. Coloque Jesus na sua vida. Aí você tem a salvação. É simples, é de graça. Como ele disse com o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenderam, irmão? A coisa terrível, difícil de explicar. Como as pessoas estão voltando àquela escravidão, a coisa satânica. Eu só acredito que a palavra de Deus diz que isso ia acontecer. O sacrifício contínuo iria cessar. Porque antigamente você tinha que fazer um sacrifício, mata um cordeiro, mata uma pomba, mata uma ovelha, mata não sei o que, um boi, mata não sei o que. Tudo para sacrificar. Hoje, só um sacrifício. Hoje eu estava rodando com a minha filha, né? Saí para almoçar com ela, a caçulinha. E vi uns desenhos, irmãos.
os personagens eles vendendo na loja, o diabinho, uns chifres, tudo para criança, fofinho, de algodão, de papel, de plástico, de várias formas. As bonequinhas, todo esse tipo esqueleto, R$ 178, uma bonequinha assim, ó, de 20, 30 centímetros. Aquela, tudo simbolizando a morte. Aquela tipo vampiro, aquela roupa toda roxa. Irmão, estão pagando caro para o inferno, irmão. As crianças não estão querendo mais aquela bonequinha bonitinha, um cabelo aqui no ombro, aquela roupinha bonitinha, aquele rostinho bonito, os bracinhos meio, as bonecas todas com os ossos de fora assim. Pelo amor de Deus, irmão. Olha o tipo de mente do povo. Vê aí na internet, irmão, não sei o nome desses demônios. Estão vendendo as crianças, comprando caríssimo. E olhando lá e mostrando minha filha, isso não é de Deus, gente. Olha aí, Renato. Mostrando para ela. E os bonequinhos com chifrinhos, todinhos, para criança, para bebê, pequenininho, redondinho. E o povo está gostando. Que vergonha, gente. E ninguém fala nada. Ah, vai lá, compra de presente, dá de presente, recebe de presente. Se eu receber daqui da minha filha, eu jogo no lixo na mesma hora. Os personagens que estão aí, irmão, e são caros os personagens desses filmes que eles fazem, dessas ficções. Você vai comprar esses bonequinhos, 200, 300 reais. Aqueles bonecos todo mal formados, tudo de Harry Potter, não sei o que, aqueles monstros. 200, 300, 500 reais, às vezes um bonequinho daqueles. Pelo amor de Deus, gente. Então o povo está totalmente perdido, não sabe, perdeu a noção da vida. Então estão voltando ao passado, no sentido espiritual também. Então está tudo errado. O que o sistema religioso está fazendo está tudo errado. Exatamente como está em Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. São sinagogas de Satanás. Eles mentem. Eles dizem que são judeus, mas não são. São sionistas, são falsos judeus. Eu interpretei esses 2 versículos, há quantos anos que eu venho pregando isso, irmão? Ninguém falava disso. São os falsos judeus que estão dentro da sociedade secreta. Eu sou descendente de judeus. Esses da sociedade secreta são judeus, segundo o jornalista americano Alex Jones. Só existe talvez 1% de judeus verdadeiros no mundo. Já exterminaram com quase todos os judeus. O que você vê aí são sionistas, são os falsos judeus. São falsos judeus. E aí a palavra de Deus diz, esses que estão dentro da sociedade secreta, dominando as religiões, que Deus diz, esses que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. Irmãos, eu saindo de mais de uma relação conjugal, irmão, de uma convivência com a pessoa, mas mentir o tempo inteiro, irmão, mentindo. Eu pagando as contas, porque a pessoa tinha comprado 3 imóveis. Irmão, e mentindo. Até o funeral da mãe da pessoa eu paguei. Tadinha, a pessoa não tem condições. Você vê como o ser humano é imprestável. Ser humano é imprestável, irmão. Se Jesus não estiver dentro dele, o ser humano é do diabo, irmão. É capaz de fazer tudo. Se Jesus não estiver dentro de você, irmão, você não vale nada. Se Jesus não estiver dentro de você, você não vale nada. Porque Jesus pagou um preço mais alto do mundo. Deus pagou em conivência com o Filho dele. O plano de Deus foi esse, meu filho. Você vai lá, você vai morrer, vai ser um sacrifício só e vai ser de graça. Eu não vou negociar você, eu não vou que você vai lá, você vai morrer. Satanás vai querer te comprar, mas você não vai se vender. Você vai até o sacrifício de cruz e depois você vai ressuscitar o 3º dia. Falou, tá certo, pai, eu aceito. E ele veio e cumpriu o trabalho dele. Agora, te pagou um preço. 1 Coríntios 6, 19, 20. Eu não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que os homens não se vangloriem, é dom de Deus, e que fostes comprado por um alto preço.
Um homem sem Jesus não vale nada. É uma carcaça. Uma carcaça. Agora, quando o Espírito Santo entra dentro de você, você torna-se o templo de Deus. O templo de Deus. Aí você é muito precioso. Aí você é muito, muito precioso. Aí você passa a ser a coisa mais valiosa, mais preciosa que tem na terra. Que é a única coisa que presta. Que Jesus vem no arrebatamento da igreja, que ele vem buscar, é você. Porque é o templo onde ele habita. Ele não vem buscar televisão, não vem buscar templo, não vem buscar dinheiro, não vem buscar banco, não vem buscar nada disso. Ele vem buscar você, que é a coisa mais preciosa do mundo, que é o templo do Espírito Santo. Você que recebeu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Não é você que está buscando a arca da aliança, que está buscando prosperidade, que está buscando bens materiais, que está buscando alguma vantagem, alguma forma, que você está querendo buscar a arca. Eu tenho a arca lá em casa. Você vai para o inferno com a arca. Se não tiver Jesus, você vai para o inferno com a arca, com o templo, com uns 10, 20 milhões de falsos profetas. Você vai para o inferno com isso. Só tem uma forma de você ir para o céu. É a forma mais simples. É receber Jesus como seu único suficiente Salvador. Tudo isso não vale nada diante de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você não faz mais nada. É o contrato mais eficiente, a coisa mais linda, mais bonita, esse compromisso que você faz com Deus. Você leva vantagem em tudo na vida. Ele disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmão, quando eu vou chegar a Jesus, eu estou aqui, fui um cara trabalhador desde criança, honesto, estudei, passei em primeiro lugar no vestibular, depois não sei o quê, eu vim aqui, eu poupei lá na terra, eu roubei, eu consegui fazer, eu comprei aqui, eu tenho 100 apartamentos, tenho 50 fazendas, eu tenho 100 carros, trouxe tudo isso aqui para o Senhor Jesus. Irmão, isso não vale nada. Jesus, juntei dinheiro, comprei 500 arcas de ouro, está aqui. Não vale nada, nada, isso é zero. Jesus, eu construí 100 templos. Eu quero saber se você é o meu templo. É isso que conta. Você é meu cordeiro. Então, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Nós somos filhos do reino. O reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Isso ele vai dizer às ovelhas que estiveram à sua direita. Nesse filme aí do dragão, eu vi lá hoje, eu vi o dragão, o que se diz lá em Apocalipse? Quem é o dragão? Satanás. O dragão lançando assim pela boca dele, ele agride as pessoas jogando as ovelhas. Você põe uma ovelhinha assim na boca do dragão, aperta o botão, tchum, ele atira a ovelha longe. É um brinquedo. Um brinquedo. O dragão machucando as pessoas com as ovelhas, jogando. Pelo que eu sabia, dragão jogava fogo, né? Aí já inverteram. O coelho não gerava o filho na barriga, agora o coelho põe ovo de chocolate. Quer dizer, irmão, o mundo está todo maluco. Está todo maluco. Aí você dá para sua criança um dragão que joga ovelha nos outros. Quer dizer, é um troço, irmão. E o povo quer essa coisa complicada, essa confusão. E a salvação é uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. Tão fácil. Que está à disposição de todas as pessoas. Desde os mais ricos ao mais pobre. Desde o mais culto ao maior ignorante do mundo. Ele é capaz de entender o plano de salvação de Jesus. Então as pessoas estão querendo voltar às coisas complicadas, voltar ao passado, gente. Não atentaram para tão grande salvação. O sumo sacerdote Jesus Cristo, vai ter um montão de ignorantes, de profetas do anticristo, identificando na frente de Jesus, dizendo, olha, vem aqui com a arca, vem aqui com a arca.
Deus proibiu, gente. São pessoas do capeta, lá de Satanás, servo de Satanás, fazendo a arca. Vão esperar agora o Messias, vão costurar o véu que Jesus rasgou, gente. E ninguém fala nada contra isso. Só nós que estamos falando aqui, irmão. Só nós que estamos falando que isso acontecia há 20 anos. E está aqui na palavra de Deus. Nós é a palavra de Deus. Eu estou falando o que está na palavra de Deus. E nossa multidão da Universal optaram em ir para o inferno. Lá não tem ninguém ignorante, não. Eles sabem que eles estão indo para o inferno em troca da prosperidade. Eles sabem. Não tem como. Então, eles estão com a Bíblia lá na mão. São ignorantes, irmão. São ignorantes. Você vê o que a palavra de Deus está falando. Nós estudamos, né, nessa semana, no meio da semana, o capítulo 1 de Hebreus, falando a mesma coisa. Ele está falando os hebreus, os judeus. O povo judeu lá da época. E está certo o povo que está querendo virar judeu hoje. Olha o que Deus está falando. Gente, você não tem que voltar para isso. Vocês têm que atentar para a tão grande salvação, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Isso que vocês têm que estar atentos, com toda a diligência. Atenção com toda a diligência. O povo da Universal. Uma oba-oba, ele foi inferno. E aqueles servos de Satanás dele usando o nome de Cristo? Será que aqueles pastores da igreja não vê que Deus proibiu fazer a arca? Que isso é do anticristo, gente. Pelo amor de Deus, gente. É muito claro, é muito transparente a Bíblia. Esse apóstolo Paulo há 2 anos já alertando, 2000 anos, alertando, falando para o povo. 20 descreveu os Gálatas, nós estudamos aqui, ó insensato Gálatas. 25, 30 anos depois da morte de Jesus, estava lá Pedro entrando na confusão, não, mas nós temos que ser o circunciso, agora só vão ser salvos quem são os judeus, que são da descendência de Jesus. E Paulo, não, os gentios são salvos também, os gregos, todas as outras raças, os romanos, mas tem que receber Jesus como Salvador. Não importa se guarda o sábado, se dá o dízimo ou não, e se é circunciso ou não, se fez a fimose ou não, não importa isso. O importante é que receba Jesus como seu Salvador. Você vê o tempo todo o Novo Testamento falando isso. Irmão, me mostra no Novo Testamento. Em qualquer um dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Atos do Apóstolo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, a carta a Timóteo, Tiago, Apocalipse, onde que tem qualquer lugar que manda construir esse templo de Jerusalém. Jesus mandou. Jesus reconstruiu esse templo de Jerusalém. Jesus morreu no ano 33, no ano 70. Deus consentiu que destruísse e sumisse a arca. Ninguém mais viu essa arca, desapareceu. Agora você vai ressuscitar todo esse processo vencido, irmão. Não dá, né? É igual que se tivesse hoje uma pessoa com apendicite. Ah, você está com apendicite? Está aqui, ó, você vai tomar um comprimido de aspirina e pronto, você está curado. Não vai curar. Ah, a pessoa está com um tumor no cérebro. Ah, não, você vai tomar esse chá aqui de hortelã e vai ser curado. Você vai voltar. Se você tem os recursos hoje, modernos e eficientes, que funcionam, por que você vai voltar àquela coisa antiga que não funciona? Não funciona mais. Deus já tinha alertado a Jeremias o tempo que a arca estava valendo. Ele falou a Jeremias, hoje a arca está em vigor, está funcionando, está valendo. Tem que seguir como eu falei, lá os levitas com a arca. Mas depois que ela der o seu fruto, que é Jesus, joga isto no lixo. Não faça outra, não chame mais de arca do Senhor, não sintam saudade dela mais. Isso foi a ordenança de Deus, gente. Deus porque sabia que as pessoas idolatram. Imagina se Deus deixasse aquele templo de Jerusalém em pé até hoje. Os cristãos fazendo esses turismos para Jerusalém, irmão. Né? Então, nós vamos continuar vendo que o Novo Testamento todo, ele está falando
Olhem para o novo pacto, para um novo acordo, para um novo compromisso que Deus assumiu contigo, é Jesus Cristo. E o povo ainda querendo voltar ao pacto vencido, o pacto ineficiente, o pacto que o próprio Deus julgou, assim, não está perfeito esse método de salvação. Vou fazer um método mais perfeito, mais simples, mais fácil e mais eficiente. E está aí. Não é, irmão? Então vamos continuar estudando esse livro de Apocalipse que nós estudamos, no Novo Testamento, estudamos Atos dos Apóstolos, estudamos Romanos, estudamos os Gálatas, estamos estudando, já estudamos alguns de Pedro, várias cartas aqui. Nós estamos lendo, assim, comentando quase todo o Novo Testamento. Nós vamos, então, ao segundo capítulo dessa carta aos Hebreus, que são 13 capítulos. Então, devagarinho, você vai vendo que é falando a mesma coisa. Voltem para Jesus, abandone o judaísmo. Volte para Jesus, abandone o judaísmo, a mesma coisa, abandone a circuncisão, abandone o dízimo, abandone a guarda do sábado, abandone tudo isso. Volte para Jesus, volte para Jesus, Ele que é o sumo sacerdote. O novo pacto, a nova aliança, o tempo todo falando isso, gente, o próprio Jesus. Tá bem? Então, fique atento a isso, porque aí nós sabemos que o maior sonho da maçonaria, essa instituição mundial satânica, já que impera há milhões de anos no mundo, o maior sonho dela, por coincidência, é reconstruir o Templo de Jerusalém e botar a arca lá. E ela vai dizer, agora vai vir o nosso Messias. Ela vai apresentar Satanás lá, o anticristo, e vai dizer, agora nós estamos satisfeitos. Agora veio o nosso Messias. O nosso Jesus, entre aspas. Entenderam? Como a palavra de Deus mostra tudo, 4.000 anos antes de acontecer, 2.000 anos antes de acontecer, 2.500 antes de acontecer. A palavra de Deus nos mostra tudo claramente. Então não vamos cair nessa conversa fiada do diabo, não. Tá bom? E amanhã eu vou trazer a revista e mostrar como os falsos, vamos dizer, os profetas do anticristo, vamos dizer, os falsos pastores, falsos sacerdotes, chamam o bispo Macedo de sumo sacerdote. Isso é uma blasfêmia. Isso é para trazer desgraça para esse país. É para levar muitos brasileiros para o inferno. Nós temos que lutar contra isso. Isso é para levar muita desonra para Deus. Deus, Ele é a cabeça, Jesus é a cabeça e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. 1 Coríntios 3,10. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. É Jesus Cristo, nem bispo Macedo, nem papa, nem presidente da República. Ninguém pode pôr. Mas o governo mundial do anticristo, ele vai exigir que todos adorem o anticristo, o anticristo deles, que eles vão chamar de o Cristo. E quem não adorar, eles vão mandar decapitar. Aí que nós vamos ver esse pessoal sofrer a grande tribulação. Né? Mas está tudo prescrito, né? E vai acontecer. Tá bom, irmão? Então, quero agradecer a Deus a oportunidade de ter mais este programa. Agradeço aos irmãos que têm orado por nós. Nós temos enfrentado uma luta muito grande, porque nós somos um exemplo para hoje as pessoas aqui no Brasil, para dizer assim, olha, eu conheço um homem que bateu de frente com Satanás. E somos únicos, irmãos. E nós não estamos empregando nenhuma novidade, não. Tudo que nós falamos e pregamos está dentro da Bíblia. Só que ninguém abre a Bíblia para estudar. Ninguém abre a Bíblia para pregar a Bíblia. Está tudo dentro da Bíblia. Aqui nós não inventamos nada, não. Aí nós pegamos os fatos lá do mundo e comprovamos o que está na Bíblia. A Bíblia não diz que o anticristo vai reconstruir aquele templo lá? Pronto. Aí nós vamos lá estudando a maçonaria, o dicionário maçônico do Albert Mackay. Não é do Albert Pike, não. Albert Mackay. Dicionário maçônico do Albert Mackay. Que diz, se você retirar o sonho da reconstrução do templo de Jerusalém da maçonaria, todo o sistema da maçonaria decairia por si só. Ele deixaria de existir. Porque ele vive em função disso.
esses da sinagoga de Satanás, a ganância de roubar dinheiro, roubar os hospitais dos pobres, roubar os templos, roubar tudo, e toda essa ganância deles é para instalar o governo do anticristo. E lá vai estar o templo de Salomão e vai estar aquela arca que Deus proibiu. Todo esse roubo dos Illuminati, dos banqueiros, das guerras, tudo para arrecadar dinheiro, para construir o governo mundial do anticristo. Que vergonha, né? Que vergonha, gente. E está tudo na palavra de Deus aí. E as pessoas participando disso, achando que eles vão para o céu, que são de Jesus. Para com isso, irmão. Para com isso. A palavra de Deus, logo no início aqui do capítulo, ele diz que eles serão punidos. Esses que não atentarem, acho que é o versículo 2 ou 3, terão uma justa retribuição. O versículo 2 do estudo de hoje. Esses que não atentaram para as coisas de Deus, aqui, eles terão uma justa retribuição. Justa retribuição, inferno. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a palavra de Deus não mudou. Então não posso mudar. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Quem transgrediu, fugiu dessa palavra de Deus, ele vai receber justa retribuição. Isso chama-se inferno. Tá bom, irmão? Isso chama-se inferno. É isso que nós estamos mostrando aqui para vocês. Então, vamos permanecer firme no sumo sacerdote que é Jesus. Esquece o resto. Esquece o resto. É tanta besteira, tanta porcaria que eles inventam e que colocam, e que criam religião. E a palavra está aqui para a gente permanecer na palavra de Deus, gente. Permanecer. O Novo Testamento o tempo inteiro. O próprio Jesus falou, avisou o tempo inteiro, gente. As pessoas desobedecem a essa palavra de Deus. Não, mas é porque o doutor Pedrosa criou uma nova religião, então ele falou que é para a gente não usar a Bíblia. Então tá, vai todo mundo seguir o doutor Pedrosa. Não, irmãos, tem que seguir a palavra de Deus. Não tem que seguir a homem nenhum. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Eu não criei nada, eu não inventei nada, eu não falo nada que não seja de acordo com a palavra de Deus. Então é por isso que nós estamos mudamos a história da igreja no Brasil, que estava já totalmente perdida a igreja, irmão. Todo mundo... Você vê alguém falando contra o Bispo Macedo? Aquela arca de Satanás que ele colocou lá? Aquilo não é mais de Deus. Deus proibiu usar aquilo. Você vê alguém falando... Não, eles dizem assim, não mexe no meu comércio, que eu não mexo no teu. Ô Silas Malafaia, não atrapalha o meu faturamento, que eu não atrapalho o teu. E está assim, cada um faturando. O R.R. Soares fatura dele. Não, eu não mexo com ninguém. Meu irmão, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não foi para ver o diabo trabalhar e ficar calado. Nós somos tronco, nós somos o corpo de Deus. Ele é a cabeça. E por que nós vamos ficar parados? Não, nós temos que trabalhar. E é isso que nós temos feito. E graças a Deus, temos essa grande igreja sincera de Cristo, no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui com o nosso irmão Rai, lá no Japão, parece irmãos aqui dos Estados Unidos, e de vários outros países, às vezes de Portugal. Estou mandando o Brasil, mandando o Evangelho. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo pregou, nós estamos pregando hoje. Nós não inventamos nada, nós não mudamos nada, não é um novo Evangelho, é aquele mesmo antigo e bom Evangelho de Jesus. E que funciona. Agora o povo quer novidade. Quer novidade? Não, mas a pessoa olhando aquela arca e chorando. Irmão. Eu choro, eu olho de ignorância daquele povo, gente. Será que nenhum daqueles não consegue ler a Bíblia? Jeremias 3,16? Um versículo só, Jeremias 3,16, derruba com todo aquele circo que o Bispo Macedo fez aí. Só um versículo. Aquilo é um circo, irmão. Aquilo é um circo, uma palhaçada. Aquilo não é Jesus. Aquilo é obra do anticristo. Eu desafio qualquer pessoa do Brasil, do mundo, qualquer pastor, doutorado, teólogo, não sei. Vem me prova que eu estou falando errado. Vem. O sabichão do Bispo Macedo, o Silas Malafaia, chama esses homens todos para provar porque eles estão com a arca. Irmão, o troféu da arca
da TV Globo, de novembro, ninguém foi receber. Porque nós denunciamos que aquela arca, os cantores que ganharam a arca, em novembro do ano passado, mandaram o troféu Promessas, que é a arca da promessa, mandaram pelo correio. Ficaram com vergonha de receber aquilo. Aquilo é uma pior idolatria do que Nossa Senhora, São Jorge e Santo Antônio, gente. Aquilo é uma blasfêmia contra Jesus. E ninguém foi receber esse troféu Promessas da TV Globo. Mandaram pelo correio. Porque o trabalho nosso está funcionando o nosso trabalho aqui, irmão. E nós não temos mídia, não temos investimento, não vendemos nada, só pela fé. Entenderam? Então, para provar vocês, nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho da palavra do Senhor. E se não for Jesus, nosso sumo sacerdote, não interessa mais nada. Não interessa mais nada. Ah, mas aqui tem uma arca de ouro, tem uma arca de diamante, vai com ela para o inferno. Deus falou que não é mais dele. Então eu quero saber das coisas do Senhor. Não quero saber mais das coisas de Satanás, do anticristo. Quero saber das coisas de Deus. Deus disse, depois que ela deu o seu fruto, que é Jesus Cristo, nunca mais a chamarás arca do Senhor. Ela não é mais do Senhor. Ela é de Satanás, é do anticristo. E o povo de Satanás, do anticristo, está cultuando ela. Se o povo da Universal não atentar para tão grande salvação que é Jesus, estão todos indo para o inferno, conscientemente, porque já está na Bíblia, está pregado, está anunciado. Então vamos ganhar esse povo para Jesus, gente. Um grande abraço em todos e até amanhã, se Deus permitir. E os irmãos saberem, nós estamos procurando fazer os programas um pouquinho menores, em torno de 1h e 15, para não ficar muito cansativo. E mesmo para as pessoas verem depois, né? Mas eu os considero muito preciosos para mim, assim como Deus os considera, muito mais preciosos ainda, porque vocês são templo do Espírito Santo, são pessoas que querem a verdade e a palavra de Deus. Vocês não querem comprar a salvação, nem vender a salvação, porque isso é plano de Deus, foi Ele que fez. Nós só recebemos esse pacto com Ele. Então, um grande abraço a todos, irmãos. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e anuncie esse Evangelho. Anuncie o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho dos homens, é o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Entendeu? Então, nós imitamos e servimos a Cristo. E o que acontecer na vida é lucro. Nada dá errado na vida do cristão. Tá? Porque todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuem para o bem daqueles que amam Deus, a saber, daqueles que são chamados por seu decreto. Uma boa noite a todos, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Deu carinho a todos. Até amanhã. Irmãos. Até amanhã. Até amanhã. Vai com Deus. Paz, irmão. Deus abençoe os irmãos. Estamos.